Agradeço à pastora Priscila, foi responsável pela liturgia, ao Ministério de Louvor. Eu só disse qual seria o tema dessa manhã, e as duas músicas que foram cantadas agora se encaixam perfeitamente. A graça de Deus. Então vamos projetar qual vai ser o tema da nossa mensagem hoje. O tema é Administradores da Graça. Vamos repetir? Administradores da Graça. O nosso texto, nossa passagem bíblica, está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11. Vamos ler esse texto. 1 Pedro 4, 10 e 11. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Vamos ler juntos? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Agora vamos ler todo o texto. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos continuar olhando para esse texto. E os irmãos percebem que há alguns destaques, algumas letras em negrito. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Somos igreja. Quem ficou de fora aqui? Ficou alguém de fora? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Mas como é que nós servimos? Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Quem que é encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus de acordo com o texto? Quem? Quem fica de fora? Sirvam uns aos outros, cada um segundo o dom, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Multiforme graça. Tem um cântico que é multiforme, graça, superabundante graça. E como é que nós administramos a graça? Veja outro destaque. Se alguém fala, nós servimos uns aos outros como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. De que maneira? Primeiro, através da palavra. Quem fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Qual é outra forma que está também destacado? Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Então, todos nós somos encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Como? Ministrando uns aos outros a palavra de Deus. Segundo, servindo uns aos outros na força que Deus nos dá. E qual é o alvo? O último destaque? Vamos lá, qual que é o alvo? Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Eu projetei porque com esses destaques eu quero que isso fique bem gravado. Primeiro, todos nós, sem exceção, não tem desculpa de idade, nem pouca idade, nem muita idade. Todos nós devemos servir uns aos outros, cada um de acordo com o dom que recebeu, não fica ninguém de fora. E administrar a multiforme graça de Deus. A expressão multiforme fala da riqueza da graça.
A graça é um favor imerecido. A gente é salvo pela graça, cantamos isso. Estamos sendo santificados pela graça. E seremos glorificados pela graça. Pela graça, disse Paulo, eu sou o que sou. Ele dizia, a graça de Deus não foi em vão, porque eu trabalhei. E parece que ele não era modesto, mas ele é verdadeiro. Trabalhei mais do que os outros, pela graça. Então, pela graça nós fomos salvos, pela graça nós estamos sendo justificados, santificados, pela graça seremos glorificados, pela graça somos o que somos, pela graça servimos ao Senhor. Por isso a palavra graça, além de favor imerecido, ela tem também o significado de beleza, de encanto. Eu tenho me comunicado hoje com a minha esposa Eloá por videochamada. E na última vez estávamos conversando, eu olhei para ela e falei, você está muito bonita. Ela não deixa por menos, ela passou as mãos assim no pescoço, mostrando que não é quando nós nos conhecíamos. Mas a beleza, meus irmãos, está no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E num ser humano que é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Por isso, além de ser um favor imerecido, tem também o sentido de beleza, que encanta a gente. É bom a gente viver assim meio encantado. E principalmente encantado pela graça. O próximo slide. Este texto nos ensina uma verdade grande, que a igreja é a comunhão dos salvos na comunidade de servos. Veja o primeiro quadro. Jesus instituiu a ceia, e Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, ele diz, o pão que abençoamos é a nossa comunhão no corpo de Cristo. O cálice que nós abençoamos é a nossa comunhão no sangue de Cristo. Porque nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. Na ceia a gente celebra a nossa unidade em Cristo. Por isso eu gostei demais do segundo cântico. Somos família de Deus, unidos em Cristo. Comunhão. Mas a comunhão precisa ser vivida em comunidade. E a comunhão é vivida em comunidade de servos. Já vimos isso? Servimos uns aos outros. E é assim que nós administramos recursos da graça de Deus que são confiados a nós. A igreja é um depósito da multiforme graça de Deus. Então vamos... perdão, pode voltar, Cíntia? Aqui embaixo está no portal dos luteranos. Note bem que tem a forma da cruz, Cristo, e as pessoas representam a comunidade todos trabalhando, todos servindo. Eu gostei dessa figura. E por isso eu trouxe para projetar aqui. Então, igreja é a comunhão dos salvos na comunidade de servos. Eu sou grato a Deus por pessoas que me ensinam lições muito preciosas. Na década de 60 ou 70, não me lembro, eu li um livro que eram textos de Bonhoeffer compilados. Ele escreveu coisas muito importantes sobre comunhão. E nesse livro ele afirma que a comunhão dos santos não é um sonho, é uma realidade. Se não é realidade para mim, é que eu não estou na comunhão. A comunhão não é sonho, é realidade. Por isso Paulo, na carta aos Efésios, ele exorta não para a gente criar unidade,
mas ele nos exorta a preservar com diligência a unidade do Espírito. E a gente faz isso no corpo de Cristo. Então, comunhão é graça divina. Graça. Mas para viver a comunhão, Deus cria uma comunidade de servos para servir uns aos outros. E a graça nessa comunidade de servos, ela é administrada. Vamos continuar. Como administrar a multiforme graça de Deus? Já vimos nos destaques que nós administramos uns aos outros a graça de Deus pela palavra. Veja essa figura. Ali alguém com a palavra, e notem que no braço dessa pessoa está o quê? Dá para perceber? Uma toalha. Nos faz lembrar da instituição da Santa Ceia, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Nós ministramos a palavra uns aos outros, servindo uns aos outros. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, falando entre vocês em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. Fale entre vocês, nós nos edificamos, falando entre nós, com salmos, hinos, as Escrituras Sagradas. Por isso, as instruções dadas no livro de Deuteronômio, capítulo 6, para um chefe de família do povo da aliança, é para que aquelas palavras que Deus estava transmitindo ficassem no coração dos pais. E que ele falasse dessa palavra quando estava sentado, quando se levantava, quando caminhavam, gravava a palavra nos umbrais das portas, para que todos pudessem assimilar e viver a palavra, ministrando aos filhos e ministrando uns aos outros. É assim que nós administramos a multiforme graça de Deus, ministrando entre nós pela palavra. A segunda forma, já vimos no destaque, administrando, servindo uns aos outros. Veja a figura. Os irmãos, dá para perceber, ela é estilizada, que nós temos aí a figura, outra vez, da ceia, a cerimônia de lava-pés. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Então nós servimos uns aos outros na força que Deus nos dá. E sempre que nós temos a disposição de serviço, Ele renova as nossas forças. Ele renova as nossas forças. Aqui eu me lembro de Caleb. Depois da conquista, Caleb chegou-se para Josué e disse: Josué, você se lembra que quando Moisés, servo do Senhor, mandou os espias, 12 espias, 10 não acreditaram, desanimaram o povo, e por isso o povo sofreu o juízo de Deus, mas que nós dois ficamos firmes. E que naquela oportunidade Moisés disse que onde eu coloquei os pés seria minha herança, minha porção. Agora, Josué, naquela época eu tinha 40 anos. 40 anos de peregrinação no deserto. 40 mais 40? 80. Mas já tinha acontecido 5 anos de luta, de conquista. 80 mais 5? Quantos anos tinha Caleb? 85 anos. Diz José, agora chegou a hora. Porque eu me sinto hoje tão forte quanto naquele tempo. Para guerrear, para entrar e para sair. E Deus concedendo a graça, nós vamos tirar os gigantes da montanha. Os gigantes ainda estavam na montanha. Meus irmãos, para mim a maior ilustração bíblica de como nós servimos na força que Deus dá. Quando nós temos a disposição de servir, o Senhor renova as nossas forças. É o que Deus mesmo nos fala através do profeta Isaías 40. Você não sabe, você não viu?
que o Criador dos fins da terra, do universo, não se cansa, não se fatiga. Ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando a nossa disposição é administrar a graça de Deus, serviço prático, Deus renova as nossas forças e faz de nós pessoas semelhantes a Caleb. Mas vamos prosseguir. O alvo é esse que nós já vimos lá nos destaques. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. É a última parte do versículo 11. Agora, aqui tem palavra e diaconia. Isso nos remete para Atos capítulo 6. Esse texto diz que a igreja estava crescendo e multiplicando. E aí surgiu na igreja uma dificuldade. As viúvas de cultura helênica, elas eram judias, mas cultura helênica, estavam sendo preteridas na distribuição dos recursos. E elas fizeram uma reclamação justa. E os apóstolos reuniram e disseram, bem, o que elas estão dizendo é justo, mas nós não podemos deixar o ministério da palavra para atender às mesas. E eles deram essa orientação apostólica. Vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e bem conceituados, tenham bom conceito de fora, e vamos encarregá-los deste serviço. Quanto a nós, nos dedicaremos, nos consagraremos ao ministério da oração e da palavra. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Eu tenho, como pastor da igreja, um objetivo muito claro e específico. E vamos, aliás, a gente pergunta, há essa distinção entre ministério da palavra e serviço prático na igreja? Lá quem disse, nós vamos nos dedicar à palavra, eram os apóstolos. Nós vamos eleger presbíteros. Meus irmãos, os apóstolos, no sentido primário, foram os 12. Mas no sentido secundário, tinha outros apóstolos, e o ministério apostólico continua. Apóstolo é enviado, lança as bases. Foi isso que os 12 fizeram, foi isso que Paulo, que não era dos 12, mas era um apostolado especial para os gentios, fez. Quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso, ele não teve tempo de dar a devida organização ao trabalho, então ele encarregou Timóteo, seu discípulo, para que colocasse em ordem as coisas restantes. E ele fez o mesmo com Tito, na ilha de Creta. E o que ele deveria fazer era estabelecer presbíteros na igreja. E no capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele dá instruções precisas sobre os presbíteros. E 5,17 ele diz, sejam considerados de dobrada honra os presbíteros que presidem bem, principalmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Devem ser honrados. A nossa igreja faz uma distinção entre presbíteros docentes, somos nós os pastores, pastora Priscila, pastor Juninho, pastor Paulo Júnior, e presbíteros regentes, os que cuidam da administração. Mas ministério da palavra é um ministério de presbíteros da igreja, porque depois que o apóstolo conclui o seu trabalho, estabelece presbíteros, os presbíteros, num certo sentido, são sucessores do trabalho apostólico. Então, a palavra está direcionada aos presbíteros. E já vemos em Atos 6, serviço prático aos diáconos e diaconisas da igreja. Presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas. Então, vamos prosseguir. Por isso,
A eleição prevista de oficiais para o presbiterato e diaconato, os irmãos ouviram aqui a convocação, dia 26 de novembro, deve contribuir para que a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba se desenvolva como comunidade de servos. Então, meu objetivo hoje é muito prático. Eu estou transmitindo uma mensagem para a igreja tendo em vista a eleição de oficiais no dia 26. Os irmãos estão vendo que eu botei 2 fotografias. Os irmãos imaginam por que eu coloquei aqui a fotografia do presbítero Onésimo? Ok, presbítero emérito da igreja. E aqui embaixo, como eu não sabia, eu preparei esse slide ontem à noite. Como eu não sabia se tinha um diácono emérito, eu coloquei aqui uma reunião de diáconos da igreja. A eleição prevista de oficiais para o presbiterato e diaconato deve contribuir para que a primeira IPIC se desenvolva como comunidade de servos, administrando todos a multiforme graça de Deus. Bom, então nós vamos deixar aqui algumas orientações bem práticas, começando no próximo slide. Primeiro, para que toda a igreja seja preparada e se desenvolva como uma igreja que administra a multiforme graça de Deus, é preciso que a igreja seja governada por pessoas maduras. Maturidade. Eu não coloquei aqui embaixo. Maturidade. Veja que ali aquele líder ele está forte. Ele está demonstrando vigor. Líderes maduros contribuem para que todos atinjam o grau de maturidade necessário para que sirvam uns aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Essa maturidade referida aqui nem sempre se refere à faixa etária, à idade em termos de tempo. Há pessoas jovens que se amadurecem e há pessoas idosas que continuam imaturas. Então, quando a igreja vai eleger oficiais, e aqui maturidade é tanto para presbítero, presbítera, quanto para diácono, diaconisa. Vale para tudo. Deve orar, pedindo que Deus oriente, ilumine. Porque nem sempre a pessoa mais idosa é a mais madura espiritualmente falando. E também a maturidade é necessária para todas as funções que exercemos de liderança na igreja. Paulo, por exemplo, era apóstolo, a função dele era apostólica. Mas na sua primeira carta, capítulo 5, ele se dirige aos presbíteros que haviam entre os seus leitores. Ele diz, eu, presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo. Então, para ser apóstolo é preciso ser maduro, para ser profeta é preciso ser maduro, para ser evangelista é preciso maturidade, pastor, mestre na igreja. Por quê? Porque a maturidade é um objetivo para todos os crentes e para cada crente. E esse texto que eu citei aqui deixa isso bem claro. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, porque ele, Cristo, deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Note bem, há uma distinção entre os dons do espiritual distribuídos a todos os crentes, e se a pessoa é convertida e está integrada no corpo de Cristo, ela exerce dons do Espírito Santo, ainda que não saiba. Desses dons que Cristo dá à igreja, Donald G., ele escreveu 2 livros que na década de 60 me ajudaram muito. O primeiro livro era Dons do Ministério de Cristo, que eram dons de ofício. E o segundo livro era Dons Espirituais, dons distribuídos a todos os crentes. Aquela profecia exercida, por exemplo, numa reunião, como em 1 Coríntios 14, 26, quando vos reunis, um tem salmo, doutrina, profecia, seja tudo feito para edificação.
é diferente do ofício de profeta, que nós encontramos em Atos, em Efésios 4, a partir do versículo 11. Então aqui são dons de ofício, dons dados por Cristo à igreja. Mas por que Cristo dá esses dons à igreja? O versículo 12 explica. Deus concede, Cristo dá à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento, o preparo dos santos, para o exercício do ministério, isto é, todos os santos exercem ministério. A nossa igreja tem um princípio, cada crente um ministro. E se você é crente, você é ministro, ainda que você não saiba. E quando nós exercemos os nossos dons orientados pelo Espírito Santo, todos nós contribuímos para a edificação da igreja. É isso que Paulo diz. E no versículo 13 ele deixa as coisas claras. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo, à perfeita varonilidade, na medida da estatura de Cristo. Esse é o objetivo de quem governa na igreja, quem exerce função de governo, função de orientação, de liderança, de comando. Contribuir para que todos amadureçam. E o versículo seguinte é claro, para que não sejamos mais como crianças, levados para lá e para cá por todo o vento de doutrina que surge. E nessa época em que vivemos, que as mensagens estão disseminadas na internet, e quantas heresias nós encontramos nessas fake news de internet. É preciso que haja líderes maduros, que ministrem a palavra de Deus e que dirigem, governem o rebanho de tal forma que todos amadureçam. E a igreja não seja como crianças que vão para lá e vêm para cá levado por ventos de doutrina, mas tenha firmeza em Cristo. Porque nós servimos uns aos outros. Não tem essa, porque a igreja não está oferecendo o que eu quero, o que eu espero. Eu abandono a igreja, vou procurar outra. Porque você é servo, é ministro. E você ministra aos irmãos, administrando a graça. Você não pode ficar esperando, não, eu quero aqui nessa igreja receber o que eu mereço, porque você não merece nada. Uma vez salvo pela graça, você se libertou do egoísmo de pensar só em si mesmo. E volta-se para o irmão. E quando todos nós amadurecemos, nós servimos uns aos outros. Então a igreja precisa ser governada, orientada por líderes maduros, firmes, tem esse grau de maturidade para levar toda a igreja à maturidade. O próximo, além de líderes maduros, líderes que sejam exemplo. Eu já disse que Paulo era apóstolo, e foi Paulo que lançou os fundamentos da igreja em Éfeso. Atos capítulo 19. Já vimos que Paulo não teve tempo de concluir o seu trabalho apostólico. Então ele designou Timóteo, que era seu discípulo, para completar aquela obra. Acontece que Timóteo era jovem. Quando a gente lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente percebe que Timóteo era jovem. Paulo já era idoso. Mas havia uma comunhão entre eles que era muito bonita. Se os irmãos lerem a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz: Timóteo, eu me lembro de você com muita saudade. Eu me lembro das suas lágrimas. Eu acho que quando os dois se separaram, o velho e o jovem, Timóteo chorou, porque havia esse relacionamento entre os dois. Mas se lemos as cartas com atenção, a gente percebe que Timóteo era meio tímido. Por isso Paulo teve que escrever: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de moderação, de firmeza. Aí Paulo dá a Timóteo um conselho, ele que vai completar o trabalho do apóstolo em Éfeso.
ninguém o despreze por você ser jovem. E também você, Timóteo, não precisa de chegar em Éfeso e falar, gente, eu aqui sou mandado, sou enviado, sou comissionado pelo apóstolo Paulo. Portanto, eu tenho autoridade. Não foi esse o conselho que Paulo deu. O conselho de Paulo foi esse. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, quando ele se dirige aos presbíteros, ele diz: pastoreiem o rebanho, não como sendo dominadores dos que vos foram confiados, mas sendo exemplo, modelo para o rebanho. Há algumas pessoas que são referências para mim. Em 69 eu participei pela primeira vez de uma reunião da Assembleia Geral, Supremo Concílio na época. E eu participei da Comissão de Papéis e Consultas. Relator, Reverendo João Euclides Pereira. Eu vi alguém dizendo que numa reunião que houve da Assembleia Geral, um departamento da igreja não estava funcionando direito. E alguém se levantou e perguntou assim, de uma forma meio insolente, quem é o responsável por isso? Precisamos de chamar essa pessoa à responsabilidade. E o presidente informou com toda a calma, o responsável por isso é Reverendo João Euclides Pereira. A pessoa que tinha feito o questionamento, ele baixou a voz. Disse, senhor presidente, deve haver algum erro estrutural que a gente precisa de corrigir. Porque não se chama a responsabilidade João Euclides Pereira. Exemplo. Referência. E aquela reunião, em 1969, marcou a minha vida. Trabalhando com um homem que era referência. Eu poderia contar muitas histórias a respeito do reverendo Jonas Dias Martins. Uma referência para mim, Azoretes Rodrigues, uma referência. Alguém que eu não conhecia só através de leitura, Stanley Jones. Alguém que eu conheci só através de leitura, Bonhoeffer. Mas a verdade é essa, que a igreja, para que seja administradora da multiforme graça de Deus, é precisa ser governada por pessoas que sejam modelos. Por líderes que não manipulem nada, mas que levem as pessoas a agir e a servir por inspiração. Alguém que inspire a igreja a servir uns aos outros. E a terceira coisa que eu quero deixar com os irmãos nesta manhã é que a igreja precisa de ser governada por líderes que sejam ensináveis. Ensináveis. E aqui, deixa eu dizer uma coisa muito séria. Não existe ninguém perfeito. O reverendo João Euclides Pereira não era perfeito. Azoretes Rodrigues, que eu citei, não era perfeito. Jonas Dias Martins não era. Sátilas do Amaral Camargo, que eu tive o prazer de conhecer e de estar em reuniões com ele, também não era perfeito. Mas eu diria que eles eram perfectíveis. Há uma diferença entre alguém ser perfeito e ser perfectível, isto é, alguém que está aprendendo sempre. E para mim o maior exemplo na Bíblia é Moisés. Meus irmãos, quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés, os pais de Moisés tiveram instruções diretas de Deus para preservar a vida de Moisés. E a mãe de Moisés o criou até o desmamar. Meus irmãos, o que Joquebede transmitiu para Moisés, eu acho que só a eternidade vai saber, nesse período que esteve com ele. Joquebede. Olha aqui que mensagem para as Déboras. Depois Moisés foi levado para o palácio egípcio e Atos 7, discurso de Estevão, diz que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, que era mais evoluída na época. 40 anos de idade. Já devia ser maduro. Mas ele, desculpa a gíria, pisou na bola
quando querendo libertar os seus patrícios, matou um egípcio e foi para o deserto. No deserto ele ficou 40 anos. Enamorou-se de Zípora, filha do sacerdote Jetro. Eu imagino o trabalho que Moisés deu para Zípora, porque Zípora era pastora de ovelhas mesmo. Moisés era um príncipe. Eu acho que Zípora deve ter dado muita dura em Moisés para ensiná-lo. Mas agora, quando Moisés tem 80 anos de idade, Deus o chama para uma missão. E nessa missão Deus agiu de uma forma poderosa. As 10 pragas sobre o Egito, obrigando o rei do Egito a libertar o povo de Israel. O mar vermelho se abrindo na frente do povo. Águas amargas tornando-se águas doces. A água brotando da rocha. Maná descendo do céu. Mas chega um momento e nós chegamos a Êxodo, capítulo 18, que Jetro vai ao encontro de Moisés, o seu genro, levando Zípora. Eu acho que houve uma desavença deles quando estavam indo para o Egito, que a Bíblia diz que Zípora estava indo com ele e voltou. Jetro leva Zípora e os 2 filhos de Moisés. Eles fazem festa, Moisés contou tudo o que Deus tinha feito. Moisés, ele era um líder completo, ele era um sacerdote, as intercessões de Moisés, ele era profeta, sem dúvida nenhuma, ele era rei, era um líder que conduzia uma nação. Mas Jetro observou como Moisés trabalhava, e Jetro chamou Moisés de lado e falou: não é certo o que você está fazendo. Por que você se assenta sozinho e todo esse povo fica na tua presença de manhã até a tarde? Já poderia ter dito, se fosse hoje, é porque eu sou o cara. Eu resolvo os problemas do povo. Jetro falou: se você continuar assim, você não vai suportar. Você vai estressar. Você vai ter um burnout. Eu acho que é assim mesmo que pronuncia, né? Burnout. E o povo vai continuar insatisfeito, desatendido. E Jetro deu um conselho. E Jetro teve o cuidado de dizer: se Deus testificar isso no seu coração, faça. Deus testificou no coração. Meus irmãos, para mim o maior exemplo de um líder ensinável é Moisés. Porque o que ele aprendeu com Jetro, com 80 anos de idade, depois de todas as experiências, foi decisivo na história do povo de Deus. E até hoje nós usamos, aqui na nossa igreja, visão de igreja em células, Êxodo 18 e Atos capítulo 6. É descentralizar o poder, legítimo poder para servir, delegando autoridade, para que ao invés de a gente trabalhar por 1000, a gente treine e capacita 1000 para trabalhar. Os irmãos perceberam a diferença? Porque é uma comunidade de servos, onde todos servem e todos são servidos. Por isso eu quero encorajar. Aqui foi anunciado hoje que quem sentir-se chamado por Deus para ser presbítero, presbítera, diácono ou diaconisa, deve fazer uma inscrição. Diante de tudo que eu preguei agora, alguém pode dizer: mas eu não tenho capacidade. Se você não tiver capacidade, sentir-se incapaz, você está na companhia do seu pastor. A Bíblia diz que Deus não chama os capazes. Os capazes são muito cheios de si. Deus capacita os chamados. Então, se Deus está chamando, atenda. Pois outra coisa, candidatar-se à vontade de Deus pode ser manifesta na eleição. Não existe ninguém perfeito, mas todos são perfectíveis. Todos podem crescer. E quando a igreja tem líderes ensináveis, que aprendem com as suas ovelhas, que aprendem constantemente, a igreja toda vai se tornando ensinável. E toda a igreja cresce e se prepara para administrar a multiforme graça de Deus. Eu recebi um convite hoje para almoçar. Eu fiquei tão feliz, né? Porque afinal de contas eu não vou ter que queimar a panela hoje, que eu falei: isso é coisa de Jeová. E eu brinquei com a pessoa que me convidou, falei: até eu vou fazer o culto mais rápido. Promessa não cumprida.
Mas vou encerrar. A última coisa que vamos mostrar é o seguinte: instruídos pela palavra, devemos eleger, ordenar e investir oficiais com oração e jejum no ambiente de adoração. Cito 2 textos da Bíblia. Atos 14, 23, trabalho de Paulo e Barnabé, apóstolos. Eles pregavam o evangelho, pessoas se convertiam, e eles organizavam a igreja, e quando não conseguia fazer tudo, mandava lá um representante dele para terminar o trabalho, promovendo a eleição de presbíteros depois de encomendá-los com jejum e oração. Qual era a prática apostólica? Jejuar e orar. Quando a igreja tinha que eleger presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas. O outro texto é Atos 14. Havia na igreja de Antioquia, uma igreja nova, pastores e mestres, havia também apóstolos, mas aquela igreja era administrada ou governada por uma equipe madura, e cita o nome de 5 deles. E o texto diz: e jejuando, e orando, e servindo ao Senhor, e o verbo servir é liturguens, na origem de liturgia, adorando. Então, orando e jejuando e adorando a Deus, disse o Espírito Santo: apartem a Saulo e a Barnabé, a Paulo e a Barnabé, para a obra que os tenho chamado. E orando e jejuando, apartaram Saulo e Barnabé, e impuseram as mãos sobre eles, e os mandaram para a obra para a qual Deus tinha chamado. Nós nos preparamos como uma comunidade de servos, em que todos, sem exceção, administram a graça de Deus. Sebastião administra, Sueli, Aziolé, o Gedeon, Lali, todos. É preciso ouvirmos a voz do Espírito Santo. Como eles ouviram lá em Atos 13, eu não sei bem, mas foi inconfundível para eles, porque eles imediatamente obedeceram, orando, jejuando e impondo as mãos, os despediram para a obra. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: não te faças negligente. Eu disse que Timóteo parece que era meio tímido, né? Ele tinha essa tendência. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, dos presbíteros. Paulo tinha plena consciência de que Timóteo tinha sido separado para aquele trabalho pelo Espírito Santo. Profecia, o Espírito Santo manifestando, falando. Por isso eu convido toda a igreja até o dia 26, nós praticarmos oração e jejum e adoração. Bem, nós estamos orando todas as terças-feiras às 6h30 aqui no Café e Pique. Eu tinha programado para orar até a última terça-feira de janeiro, mas de novembro, enquanto estava preparando a mensagem, eu percebi que a eleição será no dia 26. Estou certo? E que a próxima terça-feira seria dia 28. Então, nesse dia, que seria o último dia, nos meus planos, nós vamos orar para que Deus abençoe os que foram eleitos e investidos, e todos os presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisa, pastores e pastoras da igreja. Dia 28. E no dia 5, é a primeira terça-feira de dezembro. Vai ser a última terça-feira, então, em que eu vou estar aqui às 6h30 orando. Se você puder vir, venha, porque até o dia 26 nós vamos orar para que Deus ilumine a igreja, para que sejam eleitos líderes que sejam maduros, que sejam exemplares e que sejam ensináveis para que possam ensinar o povo. E nos dias 28 e 5 nós vamos orar
para aqueles que foram eleitos e investidos, para todos os presbíteros, presbíteras, os pastores, são presbíteros docentes, para que Deus abençoe. Porque a motivação minha para essas orações é abençoar a igreja que está planejando para o próximo ano. Os irmãos entenderam a proposta? Agora, o pastor Cleuber a gente tem feito transmissão online, não? Estamos fazendo. Vamos continuar. Então, se alguém não puder vir, mas puder em casa, é só entrar no Epic News, vai ter um link. Você entra e você está conectado conosco aqui, orando aqui no tempo. Mas se você não puder orar às 6h30, reserve um momento. Principalmente terça-feira, porque terça-feira é o dia de jejum e oração. Desde que chegamos aqui, por uma jornada feliz, a gente ora e jejua e ora pelos enfermos. Então separe um tempo e todas as terças-feiras, a partir da próxima, no culto das 15 horas, tem um momento em que nós vamos dedicar, entregar isso a Deus. É o que nos compete fazer. Tudo mais está nas mãos de Deus. Geralmente, quando a gente invoca a bênção, a gente orienta. Põe a sua mão em concha para receber a bênção. Mas Isaías, capítulo, se não me falha a memória, 49, 16, diz que Deus nos escreveu nas palmas da sua mão. E agora, a figura que nós estamos vendo é que Deus quer ter a liderança dessa igreja nas suas mãos. E a nossa oração é para que a primeira IPIC tenha uma liderança nas mãos de Deus. E é nesse sentido que nós estamos conclamando todos para orar e jejuar. Eu não estava escalado para pregar hoje. Mas quando o pastor Cleuber pediu para trocar comigo, eu estava com vontade de pregar essa mensagem. E eu creio que foi de Deus. E o pastor Cleuber vai pregar no dia que eu estava escalado. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé. Estamos firmes nesse propósito. Se você até agora não tem sido um administrador da graça de Deus, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Repito, se você não tem consciência de que tem sido um administrador da graça, servindo uns aos outros, eu creio que essa manhã o objetivo dessa mensagem foi trazer essa consciência. E a minha exortação pastoral para toda a igreja é essa: colocar-se nas mãos de Deus. Ele está com as mãos em concha. Para que você se coloque nas mãos de Deus. Como a irmã vai servir, Deus sabe. Ele vai orientar direitinho. Não precisa ter nenhuma preocupação. Bernardo? Deus tem orientação precisa, como ele orientou Ananias para ir lá ministrar para Saulo. Quem seria Saulo sem Ananias, que era simples discípulo? Não fala que ele era apóstolo, pastor, ele era discípulo. Se você é discípulo de Jesus, você é um administrador da graça. Se não é administrador da graça, tem que dar um passo além de ser membro da igreja. Ser discípulo de Jesus. E é nesse sentido que nós vamos orar. A gente ora de diversas maneiras, mas Jesus, quando orava, ele levantava os olhos para o céu. Se você se coloca nas mãos de Deus, Deus está com a mão em coxa, porque Ele quer todos nas mãos dEle. Ele quer a liderança dessa igreja. Mas como todos, sem exceção, são administradores da graça, Ele quer todos. Então hoje eu não vou pedir para você botar a mão em coxa. Perceba que Deus está estendendo as suas mãos. Ele quer tê-lo nas suas mãos como um servo, como um ministro. Levante os olhos, Pai Santo e bom, muito obrigado. Porque a tua graça é inefável. Ela é multiforme, ela é rica. Ela tem recursos para suprir em glória todas e cada uma das nossas necessidades. Pai, e tu confiaste o tesouro da tua graça à igreja. E tu fizeste de cada um que participa da igreja administrador da graça. Agora, Pai, nós estamos colocando as nossas vidas nas tuas mãos.
para sermos teus servos, para sermos administradores da graça. Jesus disse: de graça vocês receberam, de graça dai. Pai, pedimos que tu nos enchas com teu Santo Espírito, nos encha de sabedoria, nos dê o grau necessário de maturidade, a graça para que sejamos modelo dos fiéis, a graça para estarmos aprendendo constantemente, para que tenhamos autoridade também para ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, as mãos em coxa. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém.